Continuando, eu já tô até descabelada. Eu parei na parte que eu ia falar sobre as definições dos arquétipos. Vamos ver se agora esse vídeo vai. Já gravei alguns, certo? Então eu espero que você entenda um pouco sobre essas definições que o Hélio Couto fala aqui neste livro aqui, ó. Se você não tem arquétipos, marketing e os arquétipos. Eu vou deixar escrito aqui se vocês quiserem. Um livro muito importante que vai falar muito sobre vendas de arquétipos. Sim, arquétipos é usado para vendas. Não é só para relacionamento, para conquistar alguém, para conquistar as coisas que você quer, mas para tudo, todas as áreas da nossa vida, os arquétipos funcionam. Eu sei do que eu tô falando porque eu usei e tô usando. É por isso que eu tô animada para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, as definições. Vamos lá. A gente acha que é só figura, né? Que é só as figuras. Seria geral as definições dos arquétipos, mas não. Tem as figuras, tem os toques, os odores, os símbolos, vários tipos de símbolos que possam ser usados, podem ser usados e são usados como arquétipos. Figuras, símbolos, odores, toques, personalidade de pessoas, certo? Sons, que mais? Atitudes e gestos. Então, não vê, às vezes as pessoas têm um tipo de comportamento, daqui a pouco ela tem outro tipo de comportamento. Então, essas são as definições dos arquétipos que Hélio Couto fala. Então, perceba-se que os arquétipos, eles vão agir na nossa vida através do nosso inconsciente e através do nosso consciente. Então, vamos supor, aqui é uma pedra, um arquétipo. Desde você vendo esse arquétipo ou não, ele vai estar agindo na sua vida. Esses aqui são arquétipos positivos, fortes, que induzem as pessoas a terem emoções, atitudes positivas, certo? Um dia, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre os arquétipos fracos que faz com que a gente produza comportamentos e emoções negativas, tá bom? Então, falando só sobre essas definições, então, não é só o que a gente vê, é o que a gente ouve. Então, que a gente ouve também. Até tá tocando um sonzinho aqui embaixo, mas é bem fraquinho e é um mantra. Bem interessante também. Saber o que tipo de conteúdo você está ouvindo e também o que você está falando. Então, essas são as definições. Então, se você quer saber só o básico sobre arquétipo, foi o que eu fiz. Eu só queria saber o que eles eram, como que eles atuavam na minha vida. Então, eu sei que são consciências vivas. Eles atuam na nossa vida, na minha, na tua, de todas as pessoas do mundo inteiro, através dessas definições, através de sons, toques, odores, se você usar uma figura daquela, entende? Então aqui nesse livro o conteúdo é muito bom, que vai te dar o básico do que são os arquétipos, para que eles servem. Então no começo eu só fui queria saber só sobre esse livro e vi alguns vídeos, para mim já era o suficiente. Claro que até agora eu pesquiso sobre vários arquétipos que eu quero usar na minha vida. Então, essas são as definições. A maneira mais fácil de entender tudo isso, para que serve, você pode estudar mais coisa. Aqui, neste livro aqui, você pode estudar todo ele, ler de começo ao fim, para saber o que é arquétipo, por que eles atuam no nosso inconsciente, por que eles atuam sem a gente saber. Então, Jung foi o primeiro que falou sobre os arquétipos, que está no nosso consciente coletivo de todo mundo. Então, essas são algumas das definições. Então, você já sabe que então não precisa ter fé. Como que um arquétipo age? O arquétipo, ele vai agir na nossa mente consciente ou inconsciente, tipo, você sabendo ou não do arquétipo, que você está vendo o arquétipo ou não. Imagine o que ele pode fazer na nossa mente, o que ele já faz na nossa mente. Então, presta atenção no que você está vendo, presta atenção no que você está assistindo todo dia, no que você está ouvindo todo dia.
Não é só as músicas, são as propagandas de televisão. Entende? Outra coisa, como que eles agem na nossa vida, os nossos neurônios produzem, quando vêm os arquétipos, nosso corpo já começa a produzir emoções e sensações. Ou seja, nós começamos a ter certos comportamentos quando a gente vê certos arquétipos. Então, eles chamam de neurotransmissores. Tem um livro bem legal que explica sobre o que são os neurotransmissores, que são dopamina, endorfina, serotonina, e o que eles causam no nosso cérebro. Então, ele muda o nosso comportamento, eu querendo ou não. Por exemplo, então, se eu ver o arquétipo, o livro é um arquétipo, vai me induzir a fazer o quê? É estudar, a ler, a ter mais conhecimento, sabedoria. Mesmo assim, o arquétipo da coruja. Essa coruja aqui é um quadrinho que meu filho fez há muito, quando ele era criança. Aí a gente usa como arquétipo, certo? Então não importa, só saiba o que são, só estuda o arquétipo que você quer usar. Entende? Se você quer se aprofundar mais sobre o assunto, daí é com você. Mas esse é o básico para você saber o que é o arquétipo e que eles funcionam na nossa vida. Então, para mim está sendo um desafio para gravar esse vídeo. Minha família não sabe que eu estou gravando vídeos sobre esse assunto, nunca ouviu falar sobre esse assunto. Só minha mãe sabe sobre esse assunto, porque meus irmãos não sabem sobre esse assunto. Quando eles forem ver meus vídeos, vão levar um susto e tal. E não vão saber, agora que eles vão entender que eu já estava usando o arquétipo o tempo todo na minha casa, eles não sabiam o que é. Então eles estavam sendo influenciados para fazer coisas boas. Então você pode fazer isso para sua família. Então eu tô aqui gravando esse vídeo, então é um desafio. Para mim, eu tive muitas experiências boas e estou tendo experiências boas com os arquétipos. Eles transformam a nossa vida. Então são consciências que atuam o tempo todo. Basta só você olhar a imagem. Então eu não fico com essa frescura que tem que... A maneira que eu faço, né? As outras maneiras que eu vejo por aí não é errado. Cada um tem a sua maneira de ativar ou de... Eu gosto de chamar despertar o arquétipo em você. Então a minha maneira, só pego a gravura X, coloco no celular, né? Na plano de tela de bloqueio, plano de fundo do WhatsApp, já funciona. Então basta você estar olhando pro arquétipo todo dia, algumas vezes por dia, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu faço assim, só coloco no celular, no computador também, eu coloco no meu quarto. Alguns desses, se é só pra mim, alguns só pra mim ver, não deixo todo mundo da minha casa ver, entende? Outra coisa, ele fala que então os neurotransmissores estão sendo produzidos quando estão vendo essas aqui. Então se tem, como eu falei no começo, pessoas que têm religiões e tal, não se preocupe, esses aqui são arquétipos bons. O pior, que você não sabe, que na televisão são muitos arquétipos a todo momento. Então às vezes você pode criticar ou não da pessoa tá fazendo uso dos arquétipos, né, no seu dia a dia para evoluir, para crescimento espiritual, financeiro, tudo. Então, o arquétipo é uma ferramenta poderosa, não é brincadeira de criança. Então, não dá para pegar qualquer arquétipo, quero usar a águia e vou começar a usar a águia. Se você estiver trabalhando numa empresa, o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. Eu já fiz a experiência. Eu falei pro meu irmão sobre a águia, ele foi lá, fez uma foto da águia grandona, assim, colocou aonde? No carro. Fora, assim, no carro dele. Todo mundo via. Claro que influenciava para o bem. Mas o que o gerente, o dono da empresa dele fez? Mandou ele embora. Então, não é culpa do arquétipo. Então, isso foi bom para ele, porque ele mudou de emprego. Agora ele conseguiu montar a própria firma dele do jeito que ele queria. Tem muitas coisas ainda que ele está melhorando. Mas isso devido ao uso do arquétipo. Então, a pessoa tem que estudar bastante sobre o arquétipo que quer, qual área da vida dela que ela quer melhorar. Aí ela usa o arquétipo X. Porque eu vejo aí vídeos por aí, a pessoa... usei o arquétipo da Cleópatra
não deu certo o meu relacionamento, usei o arquétipo desse que não perdi o emprego, ou perdi o namorado, coisas assim, entende? Ah, usei o arquétipo da borboleta e me separei. Verdade, e acontece. Então, depende aonde que você vai usar a borboleta. Borboleta para usar no salão de cabeleireiro, num estúdio de tatuagem, certo? Eu já usei borboleta. Um dia que, se vocês quiserem, pode perguntar que eu conto uma experiência sobre a borboleta para vocês. Eu tô rindo porque são energias que te dão entusiasmo, mais desejo de viver, de saber que você pode resolver tudo com o uso dos arquétipos. Entende? Por isso que eu tô animada com esse conteúdo. Eu já estava estudando física quântica há 2 anos, 2 anos e pouquinho, quase 3. Então ainda eu sou aprendiz de feiticeiro. Então agora estou colocando em prática na minha vida. Já estava colocando antes, tendo os resultados e guardando para mim. Agora eu quero compartilhar com você os resultados que eu estou tendo. E que eu já tive muitos, né, com resultados. Só colocando os arquétipos. Claro, inclui muitas coisas. As palavras que eu falo, que eu ouço na mídia, né? Tudo isso influencia. Certo? Os conteúdos que eu li bastante, li. Aí eu me perguntava, o que eu vou fazer com todo esse conteúdo? Então agora é a hora de eu colocar em prática, certo? Então, esse vídeo sobre arquétipo talvez fique um pouquinho longo. Outra coisa que eu quero falar aqui é, antes de você pesquisar o arquétipo, primeiro veja o que você quer melhorar. Se você quer mudar de profissão, se você quer arrumar um trabalho, se você quer parar as discussões na sua casa, se você quer arrumar um namorado, se você quer deixar desse namorado, arrumar outro, se você quer uma autoestima melhor, para tudo. Se você quer ser um jogador de futebol, se você quer uma profissão muito bem remunerada, né? Isso. Tudo, então tem solução para tudo. Isso que é como mágica. Então as pessoas acham que é magia, que é feitiço. Não é. Energias vivas que estão atuando no nosso subconsciente. Então, automaticamente, nossos neurônios já estão produzindo as energias necessárias referente a cada um desses arquétipos. Depende de quantos que você vê no dia. Entende? Então, por isso o importante é pesquisar. Ah, vou usar o arquétipo. Ó, até uma pedra é um arquétipo. Então, saber onde usar e como usar. Entendeu? Qual a área que eu quero melhorar? Qual a área que tá ruim na minha vida? Certo? Então, se você nunca usou, eu te desafio para você começar a usar. Mas pergunte primeiro, pesquise alguns vídeos, leia alguns livros. Se você quiser, deixa escrito aqui embaixo qual que é a área da sua vida que você quer melhorar. Se você tem dúvidas, se você entendeu esse conteúdo e se for útil para você, que você compartilhe com alguém, possa ser útil também para as outras pessoas. Então, aqui é a minha experiência falando sobre isso. Outra coisa, só para finalizar, que fala neste livro. Então, o arquétipo não é só para relacionamento, para você conseguir um emprego, para você ser um artista, para você desenvolver em alguma área profissional. Arquétipo é para usar conscientemente para você vender também. Você vai vender tudo que você quiser. Você vai vender qualquer tipo de peixe. Seja peixe flores, seja livros, seja joia, seja bijuteria, seja... Não importa qual é o seu peixe, qual é o seu mercado. Se você é mini empresário, se você quer se tornar um grande empresário, os arquétipos vai te ajudar muito. Então você vai ter que ler esse livro aqui, porque o conteúdo que tem aqui é para as pessoas que querem crescer na vida, que querem saber sobre os arquétipos. Então, a gente vê arquétipo o tempo todo na televisão. Então, só quero, para finalizar, despertar a tua mente para você perceber o que você está vendo e o que você está ouvindo. Então, a televisão o tempo inteiro, ela já controla a gente, já controla as crianças, entende? As donas de casa, os empresários.
Pelo uso do quê? Dos arquétipos. Então, nos filmes, é usado o tempo inteiro arquétipos. Por isso que a Disney vende tanto e as outras empresas de cinema vendem tanto. Eles usam os arquétipos o tempo todo. Caveiras, super-heróis, castelos, teias de aranha, sereias, entende? Então presta atenção que tipo de filme que você está vendo. Comédia, até nas comédias é usado. Então tudo é usado para venda. Os arquétipos são usados para venda. Também as músicas. Às vezes uma música muito linda, romântica, mas ela te causa uma tristeza. Não sei se vocês já devem ter percebido que você escuta uma música tão boa e dá aquela vontade de chorar. Por quê? Então, perceba que a música, tá tocando uma música aqui no fundo, mas é um mantra. O artista pode tocar a música e no fundo ela pode colocar outro tipo de música. Então, o que pode causar esse outro tipo de música? Se o artista tiver boas intenções, a música vai ser boa. Se o artista estiver pensando só nele, só em vender o produto dele, ele vai colocar um subliminar, uma música atrás dessa outra que ele fez, só para vender, para vender, para vender. Então, não sei se perceberam que algumas músicas têm umas letras nada a ver e você fala, nossa, como que vende esse negócio aí? Chama esse negócio de música? Então, umas palavras lá que até as crianças podem inventar, nada contra, cada um ouve o que quer, né? Então, imagina a instalação que está sendo colocada na sua mente, na mente dos seus filhos, com esse subliminar. Então, a música, assim, não é uma letra que às vezes não tem sentido nenhum, mas a pessoa quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir. A gente vê muita gente seguindo pessoas que não estão sendo um bom exemplo na música, certo? Então, por que essas pessoas estão seguindo outras? Então, essa pessoa o artista tem que cuidar com que tipo de música que ele está produzindo, que ele está colocando atrás. Então, as pessoas que ouvem não sabem que mais tarde elas vão ter uma depressão, mais tarde elas podem cometer atos violentos, né? Como é aplicado no futebol também. Então, é só despertar para isso.